Olá, pessoal! Nessa vídeo de hoje vamos tratar de um assunto muito importante. Eu vou apresentar para vocês um indicador proprietário aqui da Vinci Capital que busca aproximar o valor justo do dólar. Muitos clientes têm me perguntado isso e, obviamente, a gente não pode fazer recomendações de compra ou de venda, mas dentro dos estudos macroeconômicos a gente consegue aí aproximar, dentro dos fundamentos de cada um dos ativos, muitos insights e muitas informações importantes. No caso do dólar, a gente vai usar uma proxy que visa fazer a correlação entre os agregados monetários americanos e brasileiros, para aí sim a gente poder achar o preço justo, o valor justo do dólar. Então, essa vai ser o tema do nosso vídeo de hoje, mas para isso, obviamente, a gente vai ter que debater alguns temas iniciais para conseguir entender o porquê que esse indicador ele é tão importante. Eu vou compartilhar, então, um material que foi criado, para a gente poder aí trabalhar essa informação. Vou botar aqui na tela, o valor justo do dólar segundo a relação de crescimento das bases monetárias. Qual que seria, então, esse valor? Vamos ver se a gente consegue aí explicar e trazer essa informação extremamente importante para vocês. Primeiro de tudo, o que fala a escola austríaca, A teoria monetária austríaca, ela baseia-se na praxeologia, que é a ciência da ação humana racional. Segundo essa ciência, os indivíduos, eles agem de acordo com seus fins e meios, buscando satisfazer suas preferências, temporais e marginais. Basicamente, é a lei da oferta e demanda. E a moeda, ela é o bem econômico que surge espontaneamente, no mercado como um meio de troca geralmente aceito. Então, geralmente é uma questão muito importante, porque as moedas elas perdem valores. Dá para usar as primeiras grandes moedas que foram de uso amplo, por exemplo, o denário romano. Bom, em algum momento ele deixou de ser usado. Então, ele foi perdendo a confiança, foi perdendo a usabilidade, foi perdendo o lastro e diversas outras questões. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, E por isso essa palavra geralmente ela é tão importante. A moeda tem um valor porque tem utilidade marginal para os agentes econômicos que demandam, para facilitar as trocas e manter o seu poder de compra. Então, basicamente, as moedas vêm para solucionar o problema das trocas voluntárias, na qual, como é que eu quantifico uma galinha por um saco de arroz? Então, as moedas vieram muito inicialmente, para quantificar e para poder facilitar essas trocas voluntárias. E aí, uma frase de Ludwig von Mises, que foi um dos maiores pensadores da escola austríaca, ele diz que a moeda não é um fenômeno neutro. As mudanças na oferta de moeda geram mudanças nos preços relativos dos bens e serviços. Então, isso é a base para a gente começar a construir o conceito de inflação. Que aí, vamos lá, o que a inflação fala sobre, o que a escola austríaca fala, sobre inflação e ciclos econômicos. A teoria a teoria monetária austríaca afirma que a oferta de moeda deve ser constante e regulada pelo mercado, sem intervenção de governo ou banco central. Qualquer aumento na oferta da moeda que não seja acompanhado por um aumento na demanda gera um excesso de moeda, que provoca uma queda no seu valor e um aumento nos preços de bem e serviço. Esse processo é chamado de inflação. Então, em última instância, ali como mesmo diz o Milton Friedman, um outro grande pensador austríaco, a inflação é sempre e em toda parte um fenômeno monetário. Então, isso eu acho que é a base de tudo que a gente vai falar aí, porque eu vi até alguns influencers que são realmente relevantes, têm um grande público, conhecem de escola austríaca, fazendo essa questão do preço justo do dólar baseado na inflação, no IPCA, na inflação americana e tudo. E por si só, isso eu entendo o racional, faz sentido, a gente vai usar muito desses conceitos aqui. Porém, como a gente, através da escola austríaca e todo esse embasamento técnico que a gente está falando aqui, a gente entende que, de fato, a única inflação que existe, como primeira instância, é a inflação de ativos, a inflação de base monetária, desculpa, é a inflação de base monetária. A inflação de ativos é uma derivada de segunda ordem, ela acaba acontecendo, por motivos, que a gente vai explicar aqui. A inflação não afeta todos os preços da mesma forma, mas cria distorções na estrutura de produção da economia, alterando os preços relativos e induzindo o empresário a investir em projetos que não são sustentáveis no longo prazo. Esses projetos são financiados pelo crédito artificial, que é criado pelo Banco Central ou pelos bancos comerciais, sem uma poupança prévia que respalde. Então, esse aumento de base monetária,
né? Ele obviamente vai começar a ter dinheiro demais disponível e começa a se alocar em locais da economia, né? Em produtos da economia, em ativos da economia, que não necessariamente são os mais eficientes. Então, isso sim gera inflação de preços ou inflação de ativos. Mas no caso da inflação monetária, é essa que a gente vai usar para poder fazer toda essa leitura do preço justo do dólar. Então, só para vocês entenderem, né, como é que os agregados monetários se comportaram no período do Plano Real. Então, aqui nos Estados Unidos, né, ele aumentou 4,8 vezes. Então, para cada dólar que nós tínhamos no início lá até aqui é importante só pegar o recorte de datas, tá? O recorte de datas que eu usei foi de janeiro de 1995 até agora maio de 2023. Então, nesse período, a base monetária americana aumentou 480 e poucos por cento, o que seria equivalente a 4,8 vezes. Ou seja, para cada $1 que eu tinha em 1995, atualmente em 2023 a gente tem 4,8. No caso da base monetária brasileira, para cada real que nós tínhamos em 1995, atualmente, nós temos 36,5. Então, realmente, olha a discrepância, né? Olha a diferença de aumento de base monetária. E aí, quando a gente coloca os gráficos em comparação, fica realmente muito impactante essa dinâmica. Então, você pode ver que aqui, obviamente, né, pela base, né, a diferença ela é pequena, visualmente falando, mas vocês vão ver que depois já tem uma grande divergência. E aí tem momentos específicos onde a gente tem aumentos mais relevantes, mesmo, né, aqui na base americana, quando a gente achata ela, né, pela comparação com a brasileira, a gente suaviza, né, movimentos como o de 2008, que foi, né, o primeiro grande quantitative easing da base monetária americana, e depois no Covid, né, olha só, essa foi a alta no Covid da base monetária americana, olhem a alta da base monetária brasileira. Então, isso é o que faz a correlação de oferta e demanda entre uma moeda e outra. Então, a gente vai comparar a expansão da base monetária, né, a quantidade de dinheiro disponível em uma economia e na outra, e a oferta e demanda, né, que é o que a gente viu ali baseado na teoria austríaca, é o que vai determinar, de fato, né, o preço justo daquele ativo. Então, quando fala-se de oferta monetária, é dessa linha que a gente vai partir aí para analisar o preço justo do dólar. Mas antes é importante a gente olhar, né, alguns momentos na linha de tempo de como o dólar se comportou, tá? Primeiro de tudo, quando o dólar foi criado, né, o real foi criado, lá no início, né, do governo do Fernando Henrique, aqui existe uma questão bem importante, são as bandas cambiais. Então, o governo ele determinou ranges muito específicos de flutuação da moeda, basicamente era um câmbio travado, né? Então, ele ia determinando e esse câmbio ia subindo progressivamente, né, ao longo dos anos. Aí, né, veio o fim das bandas cambiais. Aqui existe uma história toda por trás, vou fazer um vídeo aí só sobre isso em algum momento, né, que já existia uma pressão muito forte para esse rompimento dessas bandas cambiais. Por quê? Muito capital externo acabou fugindo do país, porque o preço não era o preço justo da moeda. Então, nesse sentido, vocês vão ver depois no indicador, como ficou muito claro que o preço justo ele tem uma atratividade muito forte. Em algum momento tem que convergir para o preço justo. Então, como essa taxa de juros era artificial, uma vez que lá no início do Plano Real o governo fixou, né, a valorização do real, o real vai valer tantos dólares. Então, ele foi determinado quanto seria o valor da moeda brasileira. E aí, dali em diante, dinâmicas de mercado, houve um aumento de pressão, e aí sim, né, em final de 99, depois da crise russa e alguns fatores importantes, houve o fim do rompimento das bandas, o fim da condução das bandas cambiais, né? E aí, ou seja, um rompimento, e praticamente ali de um mês para o outro, o dólar saiu num patamar de 1,20 para R$ 2, 2,05, 2,10. Então foi realmente um aumento muito absurdo, foi um momento extremamente difícil para a economia brasileira, porque, cara, é praticamente um aumento aí de 100%, né? Dobrar o valor do dólar, né, do dia para a noite. Aí houve, né, um período aqui de consolidação, início do governo Lula e tudo. Depois a gente vai falar um pouquinho aí sobre esse momento, um pouco mais. E aí, claro, daí no boom das commodities,
aqui foi um momento muito favorável para o Brasil, né? A nossa moeda se valorizou bastante frente ao dólar, e aí teve a crise imobiliária, de novo, uma grande pancada para cima. Então, vocês podem ver que sempre que tem um aumento de risco no sistema, um aumento mais robusto de incertezas, as moedas mais fortes tendem também a performar mais. E aí a gente vê isso em diversos momentos da história. De novo, momento de lateralização, aqui sim, de novo, uma desvalorização do real, culminando na crise aí do governo Dilma, né, lá em 2015, 2016. Depois aí que passou, né, o impeachment, toda essa questão e tal, teve eleições, aí teve mudança de governo, e aí entrou, de certa forma, um momento um pouco mais linear, assim, a volatilidade da nossa moeda diminuiu um pouco, que a gente chama aqui na Vinci, né, do período das bandas de deslocamento de preço. Então, vocês podem ver que aqui dá para ver, né, que tem algumas bandas ali, né, e são bandas de 2 anos, mais ou menos, né, de consolidação. Essa atual, né, que é essa banda que está flutuando entre 4,70 e 5,70, ela tem já praticamente 3 anos, que ela vai lá no topo, volta, e assim, muito dessa banda acabou fazendo toda essa, digamos assim, essa lateralização dentro de um preço justo. Tá? Existe sim uma convergência para o preço justo ali. Vocês vão ver também na sequência quando a gente mostrar o indicador. E aí, atualmente, né, há uma divergência que pode sinalizar, né, em breve, com a piora do sistema, com algum acontecimento de risco mais elevado, né, seja a nível global, seja a nível nacional, sim, a perda aí dessa lateralização e um rompimento para um novo patamar de consolidação. Então, essa dinâmica que é muito importante. Tá, mas tá um momento favorável, as commodities, tudo. Então, isso sim, existe essa dinâmica, porém, né, essa questão do preço justo e da dinâmica dos agregados monetários são o que realmente vai fazer diferença para o médio e longo prazo, porque há a convergência. Em algum momento da curva, da curva de tempo, há a convergência para o preço justo. E aqui embaixo, só para a título de informação, é a desvalorização do real, né, em torno de 480% nesse período de 95 até 2023. Seguindo, então, vamos para o indicador agora. Agora realmente começa a vir a explicação e o indicador. Eu peguei um recorte de tempo de 95 a 2005, então foi um período interessante para a gente analisar, porque, vamos lá, foi a primeira década, dá para se dizer, do real, né? A gente sabe que o real começou em 94, mas como o primeiro período ele é um pouco volátil demais, a ideia é a gente olhar aí a partir de 95. Então, preço justo do dólar pela ótica da razão entre os agregados monetários do Brasil e Estados Unidos. Então, aqui a gente tem, né, como é que é a metodologia desse indicador? A gente divide a expansão da base monetária brasileira pela expansão da base monetária americana. E aí a gente acha o preço justo do dólar. Então, vocês podem ver que o preço justo, ele é essa linha vermelha aqui, é o spread desculpem, o preço justo é o verde, o vermelho é o spread entre o preço justo e o preço nominal. Então, aqui vocês podem ver que no início ali é uma volatilidade grande, um preço justo ainda em descoberta, né? Porque o mercado ele teve aquele preço justo setado pelo Banco Central e ele começou a buscar esse preço justo. Então, vamos contar que a partir de 97, aqui o mercado já começa a fazer uma pressão muito forte, né? Vocês podem ver que está em alta aqui. Então, a partir de 97 até ali final dos anos de 1990, começa-se essa dinâmica, né, de pressão sobre o Banco Central para o fim das bandas cambiais. Vem o fim das bandas cambiais e aí há uma convergência, né, de risco, né, do preço justo em relação ao preço nominal. Vocês podem ver até que o preço justo fica abaixo da linha ali. Então, o preço justo ele fica favorável, ou seja, há um exagero, né, de desvalorização do real. Ou seja, o dólar está exageradamente mais forte do que deveria estar. Esse foi o momento, né, do início do governo Lula. Todo mundo sabe que foi um momento de grandes incertezas, tudo. Então, até ficar pacificado e entender de forma coerente como estavam aqueles riscos, o mercado exagerou e desvalorizou bastante o real frente, até passando do ponto justo, né? E aí agora a gente começa a olhar de forma mais ampla, né, dos anos 2000 até 2023. Seguindo, essa é a sequência daquele gráfico. Então, o que aconteceu dali em diante, né? Dá para ver ali aquele período, né, que está abaixo do preço justo, então o dólar então desvalorizado, o dólar sobrevalorizado em relação ao real, e aí vem a sequência, né?
começa a ter ali o aumento, né, da precificação de preço justo, e aí chegou no momento ali em 2010, 2011, com o fim do boom das commodities. Olhem o tamanho do spread. O preço justo estava R$ 4 abaixo do que deveria estar. Então, nesse sentido, o real estava super valorizado em relação ao dólar, que foi bem lá no final do boom das commodities. Então, teve expansão monetária, teve todo esse fenômeno, gerou essa discrepância entre as bases, e aí, né, teve essa supervalorização do real devido a um cenário macroeconômico favorável. Passamos os anos 2000, 2010 ali, já tinha passado a crise de 2008, e a gente vai daí para um cenário negativo. Crédito inflado, né? A gente sabe todos aqueles incentivos ao consumo, né, de forma muito irresponsável, que acabou culminando com a crise de 2015. Então, nessa dinâmica aqui, a gente vê que teve um momento ali que realmente chegou ao exagero, né? E aí ele veio caindo esse spread até que em 2021, de fato, ele voltou, né, ao preço justo, que é o que a gente espera dessa dinâmica desse indicador. Então, ali foi mais ou menos final de 2021, a gente atingiu basicamente 5,70 no preço justo e 5,70 no preço nominal do dólar real. Então, olhem a convergência, né? A gente teve 2 momentos na história onde houve convergência para esse preço justo baseado nesse indicador. E aí, de 2021 para cá, né, a base monetária brasileira aumentou muito, muito, muito mesmo. Nesse último ano, a base monetária brasileira aumentou mais de 18%. Chegou ao pico de 19,5%, agora já está reduzindo um pouco abaixo de 18%. E a base monetária americana reduziu nesse período. Então, quando a gente olha ali o dólar nominal versus o dólar de preço justo, baseado nos agregados monetários, hoje o spread é mais de R$ 2 a divergência. Então, deveria estar 7,36 por esse indicador, e ele está atualmente em 4,81. Então, uma divergência aí muito relevante e que vai, né, em algum momento convergir. Até eu botei aqui embaixo as setinhas, né? Então pode ser que suba um pouco mais essa divergência, pode ser que não, mas a tendência é, em algum momento no futuro, isso convergir para o preço justo. Tá, Glauber, mas por que não há uma correlação? Por que as coisas não estão grudadas? Não, pô, o preço justo é esse, se o preço justo é 7,36, por que não está 7,36? Porque existe todo um fator, né, macroeconômico que impacta no preço do dólar. Atualmente, o que a gente tem aí favorável à nossa moeda? Principal de tudo, juros real. Hoje o juros real brasileiro, ele é o maior juros real do mundo, gente. Então, a gente está falando aí de um juros real de 8,7 mais ou menos. Então, qual lugar do mundo tem um juros real perto desse? Então, isso é um fator que ajuda, né, o carry trade a trazer fluxo de investimento, trazer esse dinheiro, de certa forma, especulativo, mas que movimenta o preço da moeda. Então, esse é um dos fatores, né? O outro fator foi um momento favorável também para as commodities. Então, a balança comercial brasileira em 2023 é uma balança comercial recorde, um superávit aí super bacana para a balança comercial brasileira. Claro, existem outros fatores, né? Fatores de risco que estão associados. Porém, o que acontece, né? Se começar uma piora no sistema, seja uma crise americana, uma queda nas commodities, ou até mesmo uma questão de corte de juros, né? Então, começar um corte de juros, esse juros real brasileiro cair muito, né? Isso pode começar a ser desfavorável para a nossa moeda. Então, isso é uma demanda aí bem importante que a gente vai acompanhar. E aí, para a gente finalizar, eu vou botar aqui na tela de novo, então, o nosso indicador proprietário, né, de spread, valor justo dólar, barra cotação dólar. Então, esse spread, ele nos diz o quê? A capacidade, né, de upside ou downside aí do preço do dólar. Até botei aqui alguns momentos-chave, né? No governo Lula, lá no início, né, quando teve um exagero de risco aqui no Brasil, quando teve realmente uma grande incerteza no mercado, o nosso real, né, acabou subvalorizado demais. A gente teve aqui, né, uma desvalorização do real acima, né, da expectativa de 26%. Então, abaixo, inclusive, do preço justo. Aí sim houve, né, uma supervalorização do real, que foi o grande ciclo das commodities, né, o boom das commodities, chegando, né, a um preço aí acima do preço justo de 278%.
Então, obviamente, tinha alguma coisa muito errada acontecendo ali, e a gente sabe que, infelizmente, tudo que foi construído na década dos anos de 2000 a 2010, a década de 2010 a 2020 foi perdida, né? Então, houve de novo essa convergência aí, ou seja, o dólar perdendo essa vantagem para o real perdendo essa vantagem para o dólar aí durante essa última década. E aí, nesse período de 2020 a 2022, vamos dizer assim, início de 2022, a gente tem aqui uma flutuação muito próxima do preço justo. Então, uma correlação bacana, né, desse indicador com o dólar real, né? E aí, agora, de novo, a gente está vendo esse spread abrir. A gente está aí com uma possibilidade de upside de 47% em relação ao preço justo. Então, o que a gente vê, né? Que se houver uma piora no sistema, isso pode, né, ser um fator de atração do preço ao valor justo. Então, não é nada de absurdo em relação a termos percentuais, mas quando a gente olha em termos nominais, é realmente bem relevante, né? A gente está falando do upside acima de R$ 2 aí em relação ao preço justo. Mas, pessoal, eram essas as informações aí que eu queria trazer hoje, né? Espero que vocês tenham gostado desse indicador. Vai ser um indicador que a gente vai acompanhar seguidamente na nossa live, né, de segunda-feira. Então, vocês sabem que a gente tem a nossa call matinal, né? A call que a gente faz semanalmente, trazendo diversos insights. Esse vídeo é um vídeo um pouquinho mais de instrução, para a gente apresentar esse indicador, que na nossa ótica ele é extremamente relevante. Então, claro, não vai ser toda semana, mas de tempos em tempos, na nossa call semanal, eu vou trazer a atualização desse indicador proprietário aqui da Vincit Capital. Espero que todos tenham gostado desse vídeo e vamos fazer ainda muitos vídeos aí com conceitos econômicos e com insights, né, poderosíssimos aí para o investidor proteger o seu capital e fazer o melhor investimento aí para o médio e longo prazo. Agradeço a atenção de todos e até o próximo vídeo.